Vamos falar de outra CPI do MST. Né? Rapidinho, vai. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou hoje que não é concebível a invasão de terras produtivas, mas acrescentou esperar que a CPI criada para investigar a invasão de CPI do MST não se transforme em palanque político. Essa declaração foi dada antes de uma reunião que Fávaro teve com ex-ministros da área. A CPI do MST foi criada ontem, depois da leitura do requerimento pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, cabe aos líderes partidários indicarem os integrantes para que a comissão seja instalada e possa iniciar os trabalhos. Existe a possibilidade de o colegiado, que é uma iniciativa de parlamentares bolsonaristas, se tornar um palco para que a oposição ataque o governo Lula e, por esse motivo, outro ministro, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, fez duras críticas ao pedido, afirmando o seguinte: vai investigar o quê? Vai investigar ocupações que não existem mais? Famílias que já não estão naquelas terras? Eu não vejo razão senão alimentar a luta política, ideológica e que não serve a ninguém, não move o país e não resulta em algo positivo para o país. Eu acho que o Congresso Nacional tem matérias mais importantes para se debruçar. Olha, essa CPI é um absurdo e eu vou deixar claro por quê. Uma CPI, ela tem que envolver coisas que acontecem, mas que digam respeito também diretamente a poder público. Se o MST praticar invasões ilegais, existe a polícia para isso. Entendem? O problema é que boa parte das ocupações ou são terras do Estado ou são terras griladas. Agora, fez invasões erradas, a meu ver, a invasão da Embrapa, achei um absurdo, achei um tiro no pé. Agora, o que se vai ter ali vai ser a ala mais reacionária do agro, que não tem nada a ver com o agro, o bom agro que produz divisas, que traz divisas para o Brasil, tentando demonizar um movimento social. Tentando demonizar um movimento social que terá pouca chance de dizer o que faz. Um movimento social que é um dos grandes produtores de alimentos do Brasil. Aliás, vejam a entrevista do João Paulo Rodrigues para o Reconversa, que é o podcast de que eu participo, com o Valfredo Varni. Vejam lá a entrevista do João Paulo. E quanto é que o MST efetivamente produz de comida, um dos maiores produtores de leite, de arroz orgânico, o número de cooperativas que tem, responde por quase 300 mil crianças na escola. O MST tem 400 médicos. Sem isso, essa gente estaria... não, mas invadiu. Não, eu acho que se invadiu e se é terra produtiva, invasão ilegal, você tem meios para punir isso. Agora, a CPI é só para demonizar o movimento social. Como se a demonização de movimento social fosse boa para o Brasil. Não, não é. Vocês acham mesmo que sem movimentos sociais, partidos um pouco mais à esquerda, o Brasil seria, do ponto de vista social, prestem atenção, o Brasil não é pacífico, é um dos países que mais matam no mundo. Mas nós não temos confrontos armados de natureza política, Bob Furuia, olha bem. Felizmente. Esses outros até podem ter uma origem social, mas eles não são marcadamente políticos. A única força até hoje que foi eleita e no poder pregou luta de classes foi o bolsonarismo. Porque toda a conversa armamentista, o Bolsonaro deixava claro que era para ir para a briga. E talvez seja bom até que tenha a CPI também, é que essa gente não vai se comportar de maneira decente. Porque vai provar que o MST pode apoiar o Lula, pode não sei o quê, porque afinal de contas, né, não ia apoiar o Bolsonaro. Agora, será que o MST é só uma correia de transmissão do PT? O João Paulo Rodrigues deu uma entrevista e disse que nem o PT vai botar, o governo Lula vai botar focinheira neles, como ele chamou, né? Qual foi a frase? Vamos direto para a frase, João Paulo. Ele disse o seguinte: o governo errou politicamente em não atender nossa pauta, mas não cabe a nós dizer que o governo tem que fazer, o que o governo tem que fazer. Nós reivindicamos. Agora, Lula não tem nenhuma dívida com o MST e nem o MST tem nenhuma dívida com Lula.
Vamos defender o governo Lula em todos os momentos, não somos vacilões sobre esse aspecto. O governo é nosso, nós ajudamos a construir. Mas o MST tem autonomia em relação ao PT e ao governo. Nós não somos correia de transmissão do governo e não aceitamos nenhum tipo de coleira ou de focinheira sobre a organização do movimento. Exatamente, até porque não são cachorros. É tentativa de demonização de movimento social. Toda essa gente que está aí acampada, não sei o quê, estaria onde? Fazendo o quê? Né? De resto, o MST não é o único movimento. Das 500 mil pessoas assentadas no Brasil, de 1 milhão de famílias assentadas, coisa de 400 mil estão sob a influência do MST. Aliás, o MST responde por uma coisa boa. Né? Qual é a tese deles? Das terras, quando há assentamento, o sujeito não pode vender a terra, não. Ele tem que passar para o filho, mas vender não pode. Tá certo. Sabe por quê, Bob Furui? Se não aparece um cara lá, compra tudo, compra um monte, e daí a pouco você tem mais um monte de sem terra de novo pedindo terra. Tá faltando conversar, tá faltando tolerância. Isso ainda é sinal da intransigência, mas gente que nem conhece nada fica babando o seu ódio porque rende, na internet rende aquelas coisas, vamos falar mal do MST e tal, não sei o quê. É uma má escolha.